50% de 7. Esse é o tipo de porcentagem que é muito simples, mas muita gente ainda fica com um pouco de dúvida na hora de resolver. Se você quer aprender de uma vez por todas resolver porcentagem, vem aqui que eu vou te ensinar. 50% tem duas maneiras aqui da gente resolver. Vou fazer, claro, as duas maneiras para você nessa aula. Mas a primeira é aquela que eu sempre ensino, que é a maneira que a gente usa para resolver qualquer porcentagem, que é o quê? Basta usar multiplicação e divisão. Pega os dois valores que você tem, no caso 50 e o 7, e multiplica eles. Então, aqui, ó, 50 vezes 7. Ou você monta a continha e resolve, ou você já pode fazer direto, tá? Não tem problema. Então, 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5 é igual a 35. Então, o resultado aqui da nossa multiplicação é 350. Agora, depois que eu fiz a multiplicação, eu tenho que lembrar o quê? Que eu estou falando de porcentagem. Porcentagem nada mais é do que uma fração com denominador 100. E como fração é uma divisão, eu preciso dividir por 100. Sempre por 100, porque estamos falando de porcentagem, tá? Então, sempre 100. Aqui, o que a gente poderia fazer? Como 100 tem 2 zeros, eu poderia tirar 2 zeros, mas o número não tem 2 zeros para a gente tirar. Então, por isso que eu não gosto daquela regra que é o seguinte, porcentagem, tira 2 zeros e multiplica o que sobrou, porque nem sempre você tem 2 zeros para você poder tirar aqui. Esse é um exemplo. Eu tenho aqui 350, então, não tem 2 zeros para tirar, mas eu sei como fazer uma divisão por 100. Como que a gente faz para dividir um número por 100? É só voltar dois números com a vírgula. Então, aqui, 350, eu conto dois números e coloco a vírgula. Simples assim. Então, tô aqui no final, eu vou contar 1, 2 números e colocar a vírgula. Então, qual foi o resultado que a gente encontrou? 3,50. Isso aqui é a mesma coisa de 3,5. Quando a gente está falando de números decimais, eu não preciso colocar esses zeros à direita, tá? Não precisa. Então, basta colocar o 3,5. Tá errado, Michela, se eu escrever dessa forma? Não está errado. Mas o comum é a gente usar assim, sem o zero, tá bom? Então, para fazer porcentagem, multiplica os dois valores que você tem. Gente, se for números diferentes, números com vírgula, vírgula aqui, vírgula de lá, é da mesma forma. Multiplica os dois, depois volta dois números com a vírgula. Só isso, tá? Michela, você disse que essa porcentagem você poderia resolver de duas maneiras. Sim, tá aqui a primeira. E a segunda, ela é um pouco mais direta, tá? Se eu tenho 50% de 7, vamos lá, vamos entender aqui o que significa esse 50%. Lembra que eu falei que porcentagem é uma fração com denominador 100? Então, o 50% vai ser uma fração com denominador 100. E qual é o número que a gente tem aqui em cima? 50. Então, 50 por 100. O que isso aqui significa? Significa que se você tem 100 unidades de alguma coisa, tá? Ou algo está dividido em 100 partes, você tem 100, você vai ter que pegar 50 dessas unidades que você tem aqui, tá? Ou partes. Então, de um modo geral, você tem 100 e tem que pegar 50. Michela, mas 50 não é a metade de 100? Se eu tenho 100 e pego 50, eu estou pegando a metade. Isso mesmo. Então, 50%, ele está dizendo que ele quer a metade. Ele está dizendo isso. Olha, 50%, eu só quero a metade do que eu tenho. Tá, Michela, mas quanto que eu tenho? Tá aqui, ó. Não é de 7? Então, eu tenho 7. E aí, eu quero a metade de 7. Como a gente calcula a metade de alguma coisa? É só você pegar o que você tem, no caso aqui eu tenho 7, e vai dividir por 2, divide em duas partes. Dessa forma que a gente calcula a metade. Aqui eu vou montar a chave para a gente resolver essa divisão. Qual número vezes 2 chega mais próximo de 7? É o 3, porque 3 vezes 2 é 6. Coloco o resultado aqui para a gente encontrar o resto. Então, sobrou um de resto. Não tem mais número para descer? Eu preciso avisar que não tem mais número para descer.
colocando a vírgula. Aí, para continuar a divisão, acrescenta um zero. Qual o número vezes 2 agora? Que vai dar 10. O 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. E olha o valor que a gente encontrou. A gente encontrou o mesmo resultado que eu tinha encontrado ali, ó, o 3,5. Tá aqui. Então, falou em 50%, lembra, 50% é quando eu estou pegando 50 em 100, ou seja, eu estou pegando a metade. Então, é só calcular a metade do valor que tem no exercício. Como que a gente calcula a metade? Dividindo por 2. Mas, se você quiser, você pode fazer da maneira que eu ensinei aqui em cima. Multiplica os dois valores, depois divide por 100. E nos dois casos, vocês viram que, para resolver porcentagem, só usei duas coisas: multiplicação e divisão. Então, eu sempre falo, às vezes você pensa que o seu problema é em porcentagem, quando, na verdade, o seu problema está nas operações básicas. Mas eu tenho a solução para você. Tem um curso aqui só com operações básicas, tem muita multiplicação, muita divisão, vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois você dá uma conferidinha lá, para você aproveitar bastante e aprender de verdade as operações básicas. E essa foi a nossa aula, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já se inscreve, deixa aí ó, nos comentários, eu aprendi com amor, mas me conta, qual das duas maneiras você costuma resolver esse tipo de porcentagem? Eu quero muito mesmo saber. Já aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu tô te esperando na próxima aula. Um super beijo e tchau!